Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ovidio. Estamos no 8º vídeo da playlist aí de Azure. Essa playlist que teve a contribuição não, eu só estou fazendo a abertura, que teve total protagonismo do Luigi Tavolaro, aí, do mestre Luigi Tavolaro. Nessa 8ª aula ele vai falar um pouco sobre máquinas virtuais. Exatamente, como configurar, como criar uma máquina virtual no Azure, a importância de uma máquina virtual. Às vezes você precisa de um ambiente configurado especificamente, então a gente cria uma máquina virtual e configura ela da maneira como a gente quiser. Sensacional. Pessoal, depois que vocês verem esse vídeo, criou sua máquina virtual, deu certo, ou nesse momento você não está precisando criar, mas você vai ter o conceito para um momento que você precisar. Então, em contrapartida, sabe o que eu peço? Se inscreva no canal, curta o vídeo e manda ver. Se não quiser fazer isso também, o vídeo vai estar aí pra você do mesmo jeito. Só que aí eu fico triste, vou pôr menos vídeo e não vou chamar cara bom igual esse cara aqui. Então vou chamar o Zé das Couve para dar aula de Azure pra vocês. Beleza, pessoal? Vejam o vídeo aí e depois comenta. Fala o que você achou. Boa aula. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre Azure Fundamentals, tá? É uma introdução a Azure para quem está começando a trabalhar com cloud da Microsoft. E hoje nós vamos ver máquinas virtuais no Azure, como criar lá no portal, como acessar essa máquina virtual, tá? Então vou falar um pouquinho sobre o que é máquina virtual, para quem nunca mexeu, não entende o que é uma máquina virtual, tá? Então aqui são os meus contatos. Quem ainda não viu minhas outras videoaulas podem me adicionar, tá? Podem me contactar nesses links aí. Eu respondo que se vocês tiverem dúvidas eu posso ajudar, tá bom? Então, máquinas virtuais, né? Uma máquina virtual ele é um arquivo de computador que normalmente a gente chama de imagem e que se comporta como um computador de verdade, tá? Então, em outras palavras, é a criação de um computador dentro de um computador, tá? E é executada em uma janela, assim como outros programas, né? Quando a gente abre o Paint ou o Notepad, né? Proporcionando ao usuário final a mesma experiência, né, na máquina virtual que ele tem no sistema operacional que a gente chama de host ou que a gente está utilizando na nossa máquina, tá? Que é o sistema operacional que a gente tem instalado no nosso computador. Então, a máquina virtual ela fica localizada em uma área restrita, né, separadamente do resto do sistema. Então, o que significa que o software dentro da máquina virtual não pode escapar ou manipular o próprio computador. Então, ele fica isolado, né, do que a gente tem no sistema operacional que a gente chama de host, tá? Que é o sistema operacional da nossa máquina. Então, isso gera um ambiente ideal para testes de outros sistemas operacionais. Por exemplo, se eu quiser instalar um Linux ou um outro sistema operacional. Incluindo lançamentos beta também, o próprio Windows, né, o Windows Beta, se a gente quiser instalar para testar, né, para acessar dados infectados por vírus, né, para criar backups do sistema operacional e para executar um software ou aplicativo em sistemas operacionais diferentes daqueles para os quais eles foram desenvolvidos, tá? Então, por exemplo, se desenvolveu algum aplicativo para Windows que dá suporte para Linux, se você quer executar e testar se no Linux funciona da mesma maneira, tá? Então, diversas máquinas virtuais podem ser executadas simultaneamente no mesmo computador físico. Então, é como se você estivesse abrindo diversos Notepad, né, bloco de notas no seu computador. Você pode abrir 10, 15. Ele vai ter um consumo da memória, um consumo do disco, um consumo da CPU. Então, se o seu computador suportar diversas máquinas virtuais, você pode abrir quantas você quiser, né? Normalmente são pesadas essas máquinas virtuais, portanto os computadores conseguem 3 ou 4, dependendo se o seu computador for bem atual, né? Tiver bastante memória, mas normalmente com computadores mais antigos a gente consegue no máximo uma máquina virtual, tá? Então, em computadores de desktops comuns utilizam um sistema operacional para executar todos os outros sistemas operacionais dentro das suas janelas de programa. Então,
eu tenho o Windows instalado, então eu executo o sistema operacional host, no meu caso é o Windows. Tá? Eu posso ter um Linux instalado como host e ter outros sistemas operacionais como guests, né? No caso convidados que a gente chama. Posso ter um Windows, né, rodando virtualmente no Linux, ou um próprio Linux, uma outra distribuição Linux rodando virtualmente no Linux. Por exemplo, eu tenho instalado no meu host um Ubuntu e como guest o Debian. Tá? Então, mas para servidores, no caso do cloud da Microsoft, a gente não utiliza um sistema operacional, não tem um Windows lá rodando, né, para executar as máquinas virtuais. Eles são executados lado a lado com uma unidade de software chamada Hypervisor, tá? Para gerenciar, que reutiliza melhor os recursos da máquina. Tá? Então, como eu falei, cada máquina virtual conta com seu próprio hardware, incluindo CPUs, memória, discos rígidos, adaptadores de rede e outros dispositivos. Então, o hardware virtual é mapeado para o hardware real no computador físico, o que economiza custos ao reduzir a necessidade de sistemas de hardware físico, juntamente com os custos de manutenção associados, além de reduzir a demanda de energia e refrigeração. Então, se a gente não quiser ter 5 computadores físicos, né, a gente tem um computador físico e virtualiza outros 5, e a gente tem 5 ambientes separados num mesmo computador. Tá? Então a gente não tem o computador fisicamente 5 computadores. Tá? Então essa figurinha assim só para vocês terem uma ideia, né, em forma de imagem. Então a gente tem o computador, que é o nosso host aqui. Tá? Então, nosso host. E aí nós temos as máquinas virtuais dentro do host, que são as guests, cada uma executando lado a lado dentro do computador. Tá? A gente pode ter 5, 10, 20, depende do que seu computador aguentar. Tá? Diversas máquinas virtuais que são, na verdade, parecidas com a máquina que a gente tem fisicamente. Tá? Então ele está rodando lá virtualmente. Então, vamos ver como fazer isso no portal do Azure. Então nós temos nosso portal do Azure. E aqui na lateral, Virtual Machines. Tá? Vamos criar aqui, clicar em Virtual Machines. Dar um adicionar aqui. Então nós temos diversas opções, né, que o Azure dá. Então nós temos o Windows Server, os sistemas operacionais Linux, como o Red Hat, Ubuntu, ou algo já instalado com o Windows Server com o SQL Server, né, containers, ou alguns softwares mais específicos, como o ArcGIS, que é de geoprocessamento, ou para Data Science, né, para quem vai trabalhar com Data Science, o SAP. Enfim, nós temos diversas opções aqui de sistemas operacionais ou de templates, né, já prontos. Então a gente vai criar aqui o de Windows Server simples. Tá? Clicado em Windows Server. Então nós temos diversas opções aqui. Versões antigas, né, 2012, 2008, 2016. Então vamos escolher a primeira. E dar um Create aqui embaixo. Então está criando aqui nossa máquina virtual, né? Então as configurações básicas, vamos dar um nome para ela. VM Azure.
Então o tipo de disco que ele quer, um HD, um SSD. O SSD é mais rápido, então vamos escolher o SSD. Username para a gente poder acessar a máquina, né? Uma senha, seguindo os padrões aí que a Microsoft exige, né? Uma letra maiúscula e caracteres especiais, tá? Com números. Então aqui eu vou escolher a subscription, né? No caso, ou pago pelo uso, ou que eu tenho aqui, Visual Studio Dev Essentials, né? Vou criar um grupo de recursos, então VM, VM e escolher um local onde vai estar hospedada essa minha máquina virtual. Então, se você já tem uma licença do Windows, você pode economizar nessa questão financeira, né? Antes ele não dava essa opção. Agora, se você tem uma licença, você escolhe sim e você coloca a licença e ele não te cobra pela licença do Windows. No meu caso, eu não tenho, né? Então, eu vou aqui dar OK para ele criar. Ele verificou tudo está OK. Está validando, né? Então ele me deu diversas opções aqui, né? Eu tenho com mais CPU, menos CPU, mais memória, né? Então aqui aqui ele me dá as opções, né, da quantidade de CPUs. Quantos gigas eu vou querer nessa máquina virtual, né? Quantos discos. Qual é o tamanho do meu SSD, né? Então, e aqui o preço, quanto eu vou gastar por mês, né? Escolher a mais barato, posso ordenar pelo preço, né? A gente pode chegar aí a ter máquinas virtuais de até R$5.000 por mês, né? Dependendo da nossa necessidade, então é um valor bem alto, mas se você tem uma necessidade é interessante, né? Vou escolher a mais simples para a gente poder fazer um acesso. Então aqui ele abriu algumas configurações, né, para a gente poder escolher uma rede, escolher a rede, um IP público, né, para a gente poder acessar. Tá? Deixar como default aqui as configurações que ele criou, dar um OK. Então ele está me informando quais são as configurações que eu escolhi, né? Qual é o valor que eu vou pagar por hora, né? No caso, então 0,0465 centavos por hora de utilização dessa VM. Eu aceito, né, as questões da licença do Windows. Então eu dei um create aqui, né? Eu vou criar a máquina. E agora criado aí o recurso, né? Percebam que ele cria diversos outros recursos, né? Então criou a máquina virtual, mas para a máquina virtual poder rodar, ele tem que ter um disco, né? Uma interface de rede, então um IP público para poder acessar, né? Uma rede virtual, tá? E assim por diante. Então ele criou diversos recursos junto com a nossa máquina virtual. Então eu venho aqui na VM que eu criei, né, na máquina virtual que eu criei. Então ele vai me dar aí todo as operações da minha máquina virtual. Então eu posso monitorar via portal do Azure mesmo. Então quanto que eu estou usando de CPU, qual é a rede que eu estou usando, né, quantidade de rede que eu estou utilizando e diversos outros operações, tá? Então como é que eu vou fazer para conectar na minha máquina virtual? Então eu tenho aqui um botãozinho Connect. Eu tenho outros botões aqui também para iniciar ou parar a minha máquina, né? Se ela está desligada, eu vou ligar. Se eu quiser reiniciar o computador, se eu quiser dar um stop para ela, né, desligar,
tá? Aqui no caso vamos conectar. Na máquina virtual, clicando aqui no Connect, ele vai abrir essa opção. RDP, para quem está, se você está conectando numa máquina Windows, ele vai dar um arquivo para você se conectar via conexão remota, tá? Ou SSH, para quem utiliza Linux, né, sistemas operacionais Linux, você faz via linha de comando a conexão. Então, no nosso caso é o Windows, então vou fazer o download do RDP file, né? Vou mandar abrir aqui. Ele aparece essa opção. Então vou mandar conectar, ele já tem configurado. Digitar suas credenciais, né? No caso que eu coloquei lá quando eu estava criando a máquina virtual. Então eu coloquei o meu nome e a senha. Então, ele está conectando aí na minha área de trabalho, né? Fazendo minha conexão remota. Ele criou aqui uma área de trabalho, né? Ele abriu aqui minha máquina virtual, então percebo que eu tenho aqui o Windows Server, né? Então estou acessando remotamente uma máquina virtual. Ele está rodando lá em cima do Hyper-V, né? Hyper-V dos servidores do Azure, né? Então a gente tem tudo aqui. A gente pode instalar um software tranquilamente, tá? Temos o nosso HD, no caso aí de 128 GB, então a gente tem aqui o arquivo de programa. Pode manipular essa máquina do jeito que a gente achar melhor, tá? Do jeito que a gente quiser. Caso vocês queiram desligar a máquina, né, é um sistema operacional normal. Desliga, ele vai perguntar por quê, né? Coloca qualquer coisa aí. Ele vai desligar. E aí a gente tem a nossa máquina virtual. E a gente dá um stop, né? No caso, se a gente não quer utilizar mais o recurso, para ele não ficar consumindo o recurso, tá? E é isso, é assim que se cria uma máquina virtual no Azure, ok? Obrigado.